A primeira lei, que se aprende nos cursos de introdução à economia, diz respeito à lei da escassez. Prescreve tal lei a necessidade de alocar de forma eficiente os fatores, recursos de produção, incluindo a variável tempo, disponíveis, a fim de se obter, no final, bens e serviços que servirão para atender às necessidades infinitas dos consumidores. Com isso, condiciona-se, direta e indiretamente, a um processo econômico que engloba o comportamental de escolhas, os conhecidos trade-offs, conflitos, na linguagem econômica. Em suma, significa afirmar que uma vez escolhida determinada opção, isso implicará necessariamente na recusa de qualquer outra alternativa. Na essência, a economia está então estudando o comportamento de cada consumidor. E esse comportamento humano, é importante ressaltar, assim como quase tudo na vida, é feito de escolhas, opções. Essas escolhas, pela natureza constante em que aparecem em nossas vidas, apontam, no final, para a existência desses conflitos. Logo, por que então ocorrem os conflitos? Justamente, porque nem sempre é possível atender às necessidades de cada um, visto a existência implacável da escassez dos recursos. Tem-se aqui o confronto entre o finito, recursos, x infinito, desejo e necessidades dos consumidores. Em resumo, não se produz o suficiente de todos os bens para atender simultaneamente a todas as necessidades, teoria neoclássica. Desse modo, a economia trata em seus estudos sua abordagens do essencial no comportamento humano, qual seja, proporcionar satisfação às pessoas, desde que essas consigam atingir objetivos e cumprir metas, desde que tenham suas necessidades satisfeitas. Acontece que a recíproca também vale para esse caso. Uma vez que a escassez se apresenta de forma inexorável, por vezes, o grau de satisfação do consumidor, caso não seja alcançado os objetivos em termos de consumo a que foi almejado, diminuirá, tendendo, pois, à completa insatisfação. Insatisfação que se alargará ainda mediante outro conflito que não raras vezes ganha supremacia, quando o trabalhador paga de impostos mais do que recebe como componente social de seu padrão de vida. Todavia, o que queremos chamar a atenção aqui é para a presença constante do comportamento humano no universo das análises econômicas. Assim, longe da frieza dos números, dos gráficos e da econometria básica, a economia, distante, pois, da ciência exata da matemática, se insere como ciência humana e social, por definição ampliada, capaz de proporcionar melhoria substancial na vida das pessoas. Disso não tenhamos dúvidas, e é bom não perder de vista que a economia é uma ciência social. Portanto, é uma ciência que está, a todo tempo, olhando e analisando a sociedade em toda a sua complexidade, envolvendo, é claro, quem dela participa, os indivíduos com seus problemas e desejos particulares. Por isso entendemos que a economia, enquanto ciência e atividade, deve se colocar ao lado desse indivíduo no sentido de capacitá-lo a agir de modo a transformar o mundo em que vive. O primeiro e talvez o mais importante passo para isso é começar por entender o comportamento humano, envolvendo desde as ações primárias aos gostos e preferências, objetos de estudo tanto da macro quanto da microeconomia, incorporando, por fim, o campo mais recente de conhecimento econômico, a análise comportamental. Por sinal, a primeira obra de Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, de 1759, abarca essa ideia. Gary Becker, laureado com o Nobel em 1992, é outro desses economistas que conseguiram estender o domínio da análise microeconômica para uma escala de comportamento humano e interações, incluindo o comportamento extramercado. Na essência, o postulado teórico de Becker trata do Behavioral Economics, comportamento econômico. Não é à toa então que o termo social precisa ser mais bem proferido quando se trata de fazer análises econômicas, uma vez que o comportamento econômico carrega, em si, um forte componente de escolhas na escala social. Essa é a razão de uma boa definição encontrada nas palavras de Marshall sobre economia, quando aponta que essa ciência engloba parte da ação individual ou social que está mais estreitamente conectada com o alcance e o uso dos requisitos materiais do bem-estar. É interessante notar, por fim, que o conceito de bem-estar, presente nas palavras de Marshall, e na teoria econômica desde as primeiras contribuições formalmente elaboradas por Cecil Pigou, se refere justamente ao que antes citamos. Essencialmente, atinge-se bem-estar quando se alcançam objetivos. Cada um tem o seu objetivo, e cada bem-estar é proporcional ao peso específico que cada consumidor coloca nesses objetivos. Mas, definitivamente,
Essa análise de bem-estar incorporada ao cabedal teórico das ciências econômicas é algo que não pode escapar do pensamento dos economistas modernos.